Olá, pessoal! Saudações prevencionistas! Vamos iniciar nossa videoaula de número 7, que são os aspectos de segurança do trabalho na indústria química. Quando nós falamos de indústria química, em riscos das indústrias químicas, nós estamos falando praticamente de todos os riscos. Porque a indústria química é de maior grau de risco. Nela se apresenta todos os agentes de risco. Quais são esses agentes? São os agentes físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes. Vocês vão ver todos esses riscos mais profundamente na disciplina do próximo módulo, do módulo 4, que se chama Higiene do Trabalho 1. Mas nesse momento eu já vou dar uma pincelada para vocês terem uma ideia do que vai acontecer ou do que está acontecendo dentro de um ambiente industrial, principalmente da indústria química, né? Quando nós falamos de risco físico, nós estamos falando dos ruídos, das vibrações, das pressões anormais, ou seja, qualquer pressão diferente da pressão atmosférica. Estamos falando das temperaturas extremas, frio ou calor, das radiações ionizantes ou não ionizantes. Químico, risco químico, estou falando das substâncias químicas, dos fumos metálicos, das poeiras. Biológicos, dos micro-organismos, fungo, parasitas, vírus, bactérias. Dos riscos ergonômicos, estou falando da boa postura, né, do trabalho em excesso. E riscos de acidentes, nós estamos falando dos acidentes de uma forma geral, que são explosões, incêndios, eletricidade, animais peçonhentos e outros riscos. Só que dentre esses, numa indústria química, sem dúvida, o risco químico, obviamente, é o mais preponderante. E é sobre ele que nós vamos falar agora um pouquinho mais aprofundado. Quando nós temos uma substância química e queremos saber o risco dessa substância química, a primeira coisa que nós temos que ver ou saber é da sua toxicidade. Mas o que é toxicidade? Toxicidade é o quanto tóxico é essa substância. Agora, quais são os parâmetros que definem a toxicidade de uma substância? Nesse caso, nós temos dois parâmetros: tempo de resposta e o outro segundo a severidade. Segundo o tempo de resposta, a toxicidade pode ser aguda, subcrônica ou crônica. E segundo a severidade, pode ser leve, moderada ou severa. Quando eu falo que uma toxicidade, segundo o tempo de resposta, é aguda, é porque nós sentimos os efeitos daquelas substâncias logo no primeiro dia em que nós estamos sob o efeito da substância. Então, o efeito dela é rapidamente sentido pelo organismo. A subcrônica é quando nós temos um tempo de aproximadamente 10% da expectativa de vida do indivíduo, nós temos a exposição a essa substância. E a partir daí, nós começamos a sentir os efeitos daquela substância. Então, segundo ao tempo de resposta, a toxicidade daquela substância é subcrônica. E chamamos uma substância de toxicidade crônica, segundo o tempo de resposta, quando o organismo começa a sentir as ações daquela substância depois de 80% da vida estimada, né, da pessoa, você tem a exposição de determinada substância. Aguda, subcrônica e crônica. Parâmetros sobre o tempo de resposta. E os parâmetros sobre a severidade? Leve, moderado, severo. Leve é quando a lesão causada
pela substância, os malefícios causados pela substância desaparecem quando eu retiro a substância. Ela é totalmente reversível, eu sequer preciso de medicamento. A moderada é que eu consigo ainda reverter o quadro, mas eu ainda continuo, eu preciso, de um medicamento para recuperar do malefício causado pela substância. Já a severa é aquela que causa lesões irreversíveis ao organismo. Bom, isso foi a definição de toxicidade segundo essas características. Vamos falar agora sobre a dose letal 50, a DL 50 e a concentração letal 50. Quando nós temos num laboratório de pesquisa uma população de animais da mesma espécie, em que aplicamos uma dose a esses animais, todos eles, e 50% dessa população vem a ter óbito, é porque nós estamos diante da DL 50, ou seja, da dose letal 50. A concentração letal 50, a CL 50, é da mesma forma. Só que não é uma dose, é uma concentração. Então nós colocamos na atmosfera, que está sendo habitada por uma espécie de animais, todos eles, todos os animais da mesma espécie, e eu tenho também o óbito de 50% ou mais daquela população. Então daí eu tenho a concentração letal 50. Como se classificam os gases e vapores? Os gases e vapores se classificam em asfixiantes, irritantes e anestésicos. Os asfixiantes podem ser simples ou químicos. Os asfixiantes simples, eles deslocam o oxigênio do ambiente. Um exemplo é o CO2, o dióxido de carbono. Lembre que nós não podemos deixar de ter no ambiente 18% de oxigênio em volume. Então, existe esse risco nos ambientes em que nós temos asfixiantes simples. Então, nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de risco. Já os asfixiantes químicos, que é o caso do monóxido de carbono, ele impede a circulação do oxigênio nas células. Portanto, uma situação muito perigosa também. Os irritantes, nós temos os primários e os secundários. Os irritantes primários é quando ele tem ação sobre as vias respiratórias ou ação sobre os pulmões, uma ação local. Já os irritantes secundários têm uma ação local junto com uma ação de irritação, de inflamação generalizada. Já os anestésicos, eles podem ser anestésicos primários, de efeito sobre as vísceras, sobre o sistema linfático, de ação sobre o sistema nervoso e de ação sobre o sistema circulatório. Nesse momento também é interessante falar sobre as interações químicas. São 4 interações químicas. São o sinergismo, a potencialização, a adição e o antagonismo. Se eu tenho 2 substâncias diferentes, cada uma com seu potencial tóxico, e elas se misturam, eu vou gerar uma nova substância, e se essa substância tiver um potencial tóxico muito maior do que a soma das outras duas, ocorreu ali um sinergismo. Ou seja, se eu tenho a substância A com um potencial tóxico 5 e a substância B com potencial tóxico 10, e essa nova substância surgida na mistura dos dois, a substância C, tiver potencial tóxico 50, ocorreu ali um sinergismo. E o que seria
a potencialização. A potencialização nada mais é que um caso especial do sinergismo, porque ocorre a mesma coisa, mistura de duas substâncias e ocorre na produção da terceira substância, ou de uma nova substância. Essa substância será maior que a toxicidade das outras duas. Só que tem uma característica, que é que uma dessas substâncias terá que não ter toxicidade, tem que ser neutra, a toxicidade tem que ser zero. Então, se eu tenho uma substância com toxicidade 0, com outra substância com toxicidade 10, o resultado dessa interação é uma terceira substância com toxicidade 50. Isso é uma potencialização, porque uma das substâncias não tinha toxicidade. A adição é quando eu tenho justamente a terceira substância, a substância criada, uma substância que é exatamente a soma das duas outras substâncias, ou seja, das substâncias que a geraram, que se misturaram e a geraram. Essa substância C vai ser uma substância que vai ter exatamente a soma de cada uma delas. Exemplificando, se eu tenho uma substância A com 5 e uma substância B com 10, e eu tiver gerar na mistura dessas duas substâncias uma nova substância C com toxicidade 15, eu tive aí nesse processo o acontecimento da adição. E o antagonismo? O antagonismo é o que é perseguido pelos cientistas, porque nada mais é que o antídoto. Então, se eu tenho uma substância e misturo com outra, eu vou ter um resultado menor do que a toxicidade inicial. Então, se eu tenho uma substância, eu vou subtrair somando ou misturando com outra. Isso é o caso do antagonismo. Com isso, nós terminamos, essa aula 7, que falou sobre os aspectos de segurança do trabalho na indústria química. A próxima aula, a aula 8, vai falar sobre as principais indústrias químicas. Até lá!